Deus só vai chegar na sua vida quando você dispensar o velho. Você precisa fazer uma faxina na sua empresa, na sua casa, na sua vida, no seu coração, na sua família. E aí, eu ganhei 3 caixas de uva. E naquele momento que eu ganhei as caixas de uva, eu falei, isso aqui não é nada comum e nem normal. Como? Eu vou falar hoje sobre princípios para o enriquecimento do povo de Deus. Primeiro eu mando ele trazer as coisas velhas e de repente eu ganho 3 caixas de uva. Aí o Espírito Santo falou ao meu coração, não, essas uvas não é para você, você vai levar essas uvas e servir a igreja, todo mundo vai comer uva. Eu falei, tá bom, levei. O genro do seu Valdir está aqui, na época ganhou casa, ganhou moto, irmãos começaram a testemunhar que tinha comprado apartamento, outros tinham entrado na prefeitura, outros começaram a prosperar absurdamente, de repente na cidade de Lobato, começou um burburinho das pessoas, falar, ó, tem algo diferente naquela igreja, se você for lá e comer uva, é muito provável que você vai prosperar. E foi o que aconteceu. O ano era 2011 para 12, eu precisei vender, já estava agora em Maringá, precisei vender um carro para poder andar com meu nome digno, para subir no altar e falar, homem de Deus não pode dever, homem de Deus não pode ter o nome no Serasa, no SPC, é melhor ter o nome na boca do sapo do que no Serasa, certo? E aí, precisei vender um carro, vendi esse carro, nessa época, o seu Valdir que está ali, ele tinha um Astra 2011, top de linha na época o preço era 34 a 35 mil reais, não é isso, seu Valdir? O preço daquele Astra. E numa ocasião, eu peguei aquele Astra emprestado, seu Valdir, que está aqui, passou um tempo, devolvi, mas naquele ano, eu precisei do carro emprestado, e eu sou muito amigo do genro dele, o amigo falou, não, vou viabilizar com meu sogro lá, o carro está parado lá em Maringá, o senhor pega o carro, vem fazer o que você precisa fazer aqui em Lobato, e depois você devolve. E na segunda vez que eu peguei o carro do seu Valdir, eu fiz uma oração, e eu falei assim, Senhor, se eu pegar esse carro a segunda vez, eu não devolvo mais. E nessa época eu estava a pé, sem carro. Eu me lembro que nesse processo, o Cairo se reuniu alguns homens da igreja, e ele juntou 8 homens para ajudar, com 35 reais, para comprar um carro para o pastor. Era muito dinheiro na época. E aí, eu sem carro, sem dinheiro, com valor insignificante para dar entrada, porque Deus havia pedido esse dinheiro para mim poder ofertar, e eu falei, bom, agora eu fiquei sem. E quando eu fui entregar o carro para o seu Valdir, eu abri o porta-luva e coloquei um dinheiro dentro do carro, do porta-luva, sem ele saber. E fiz uma oração e disse, Deus, eu já estou dando a entrada desse carro. Levei o carro, nesse dia o seu Valdir estava trabalhando, a esposa que estava no apartamento, e olhei para o carro, mandei lavar, limpar, passar pretinho na roda, e foi tudo aquela mil maravilha. Aí, decidi então, começar a viabilizar um meio para comprar uma carta de crédito, para poder dar entrada num carro. E o carro que eu estava olhando para comprar era um Prisma, um Celta, porque agora eu já tinha uma carta de crédito com um valor de 24 mil reais, e eu falei, bom, esse carro é compatível. E o carro que eu tinha colocado a oferta, que era o Seu Valdir, na época era 34 a 35 mil reais, era impossível. Um belo dia, eu me lembro como se fosse hoje, numa segunda-feira, eu morava no fundo da casa da minha mãe, recebi na minha casa 2 pastores, e por alguma razão esses 2 pastores levaram, põe a foto por favor, uma caixa de uva e um pote de mel. Falei, o que é isso? Lembrei de Lobato, pô, ganhei uva, prosperei, a igreja prosperou, todo mundo prosperou. O que Deus quer fazer? De repente, quando chega aquela uva, e eu coloquei aquela uva sobre a sala, me coloquei de joelhos e falei, Deus, todas as vezes que eu ganho uva na Bíblia é prosperidade. Então eu sei que o Senhor tem algo para fazer, não sei se é hoje, amanhã, mas algo o Senhor quer fazer. Passando-se 2 horas, por volta das 18 horas, eu recebo uma ligação de seu Valdir. Vai lembrar disso, seu Valdir? Seu Valdir e a dona Ana me ligou,
E eu todo envergonhado por conta da casinha simples que eu morava, era um lugar muito humilde, e eu falei, poxa vida, o que o seu Valdir quer? E o seu Valdir perguntou, pastor, o senhor está em casa? Eu falei, sim, estou dando um pulo aí. Aquilo, o coração gelou, eu falei, amor, nós não temos nada para oferecer para o seu Valdir, pelo menos se ele vir, nós vamos dar uva para ele comer. E aí, o seu Valdir chegou, quando ele chega com o Astra, sem ele saber da oferta no carro, ele entrou, atendi ele falou, vamos comer uma pizza? Ele comprou a pizza, e de repente ele pega no bolso o recibo do carro, lembra disso, seu Valdir? Pega o recibo e diz para mim, eu vim trazer seu carro. Eita Deus. Macho. Falei, como assim? Falou, não, já falei com o Nelson, eu sei que o senhor tem uma carta de crédito de X, e vai faltar X. Como o senhor quer pagar? Eu falei, seu Valdir, não tem condição de pagar. Ele falou, eu não vou embora com esse carro. Você vai me levar para casa e esse carro vai ser seu. E foi o que aconteceu. Por alguma razão hoje, nesse momento, o mesmo carro que o seu Valdir me deu em 2000, vendeu para mim em 2012, em 2016 Deus mandou eu dar ele. Eu dei ele 100% quitado para um pastor amigo. Era o único carro que eu tinha. E por alguma razão hoje, chegou uva nessa igreja. Então antes de começar a ministração, olha, quantos quilos vocês acham que tem esse cacho? Fale de novo para o seu irmão, essa vai ser a sua última noite de pobreza. Amém? Quem aqui crê que nós estamos na noite profética? Então eu quero chamar nossos diáconos, por favor, sirva a uva para esses homens. Ó. Aí se quiser cortar agora o vídeo, para enquanto a gente vai comer uva, porque ó, cada uva dessa está representando algo de Deus para a sua vida. Então quando você comer, fala para eles pegar o cachinho, não só. Isso, pega o cachinho, irmão. Vocês estão já, que pobreza é essa? Pega o cachinho. Já come, fica à vontade. Vamos comer uva. Alguém ficou sem uva, gente? Aproveita. Todo mundo pegou uva? Vocês estão vendendo cada um por R$100. Boa, empreendedor, boa. Vamos lá, pessoal, eu já quero começar a ministração. Hoje eu vou falar sobre dinheiro é um assunto espiritual. Enquanto o Cairo veio aqui falando que dinheiro é um assunto emocional, que eu acredito com todas as letras que dinheiro é um assunto emocional, mas também acredito que dinheiro é um assunto espiritual. Obrigado, meu irmão, Deus te abençoe. Hoje nós vivemos em um mundo onde falar sobre dinheiro na igreja ainda incomoda muita gente. Principalmente pessoas que estão passando por momentos difíceis na sua vida. Mas a verdade é que por falta de entendimento sobre o que estamos falando, muitas pessoas estão deixando de desfrutar de algumas coisas boas de Deus. Se não é do seu conhecimento, a Bíblia fala mais sobre dinheiro do que fé e oração juntos. Isso pode nos chocar. Então eu quero dar alguns dados. Primeiro, fatos bíblicos e dados reais que falam a respeito desse assunto. Primeiro, existem 2.300 versículos na Bíblia que falam sobre riqueza, posses, dízimo, oferta, generosidade e também administração financeira. De 38 parábolas contadas por Jesus, pelo menos 16 trata de como lidamos com os bens materiais. E pasme, estou falando de dados, pasme o que eu vou te dizer. Jesus falou mais sobre dinheiro do que propriamente céu e inferno. E isso não quer dizer que a Bíblia é um manual de finanças. Ela é além de tudo isso. Mas ela coloca o dinheiro em um lugar nas Escrituras simplesmente porque dinheiro para nós é um teste de coração. Repita comigo, dinheiro é um teste de coração. Olha o que ele disse em Mateus capítulo 6, versículo 21 na tela, por favor. Porque aonde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. O seu dinheiro não mente.
ele está aonde está o seu amor. É Jesus que disse: porque aonde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Por isso que o dinheiro, ele não mente, porque ele está aonde está o seu coração. Para muitos homens, o dinheiro está no carro, o dinheiro está no vício, o dinheiro está na zona. Para muitos, o dinheiro está na família, o dinheiro está em pessoas, o dinheiro está em coisas, o dinheiro está na igreja, o dinheiro está em associações, instituições governamentais e não governamentais. Por isso que a maneira como lidamos com o dinheiro revela muito quem somos nós. Vou repetir. A maneira como lidamos com o dinheiro revela muito a respeito de quem somos nós. O dinheiro nunca foi uma questão de bolso, mas ele tem um lugar definido nas Escrituras Sagradas, que nunca deveria ser bolso, mas o dinheiro é uma questão de fé, de honra e também de prioridades. Esse é o lugar que nós devemos dar ao dinheiro. Por isso que quando não compreendemos a ênfase do assunto, nós corremos o risco de desprezar aquilo que de fato é benéfico para a vida. O dinheiro, ele é bom. O dinheiro é importante. O apóstolo Paulo disse que o amor ao dinheiro é a raiz e a espécie de todos os males, e por falta de uma hermenêutica, de uma exegese aplicada, as pessoas acham que o problema é o dinheiro, e não é isso que Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz e a espécie de todos os males. O dinheiro em si, ele é bom, porque ele é o maior patrocinador de sonhos. Ele é o maior provocador para uma nova dinâmica de vida. Quem é pobre não é livre. Quem é pobre não tem liberdade, tem vontade de ir para a praia, não consegue, tem vontade de trocar de carro, não consegue, tem vontade de melhorar a vida dos filhos, não consegue. Uma pessoa pobre, ela é escrava. Agora, uma pessoa que entende que dinheiro não é sobre bolso, mas sobre uma questão de honra e de fé, entendeu um grande princípio. Por isso que ele precisa estar no lugar certo. Ele é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Com dinheiro, pessoas matam, pessoas mentem, pessoas enganam. Esse é o devido lugar que o dinheiro... Pode tirar o versículo? Esse é o lugar que ele deve estar, não acima da nossa cabeça e nem no coração. Ele tem que estar no seu devido lugar. E primeiro, falando sobre o assunto da uva, dinheiro é uma semente. E espero que amanhã você vá no YouTube e assista essa ministração, porque a mensagem de hoje vai mudar a sua vida. Porque existem riquezas que são amargas. Tem pessoas que tinham paz e alegria e felicidade quando não tinha dinheiro. Quando começou a ter dinheiro, perdeu família, perdeu filhos, perdeu dignidade, perdeu tudo. Por quê? O problema nunca foi a ausência e nem a sobra. O problema foi o lugar que nós damos ao dinheiro. Por isso que eu acredito que dinheiro é uma questão de semente. Olha o que diz 2 Coríntios capítulo 9, versículo 10. Põe na tela, por favor. Na minha tradução diz assim: aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento também, suprirá e aumentará a vossa sementeira, e multiplicará o fruto da vossa justiça. Repito. Ora, aquele que dá semente ao que semeia. Tem duas coisas distintas aqui. Primeiro, o apóstolo Paulo está falando que quem dá semente é Deus. Deus é a fonte de todas as coisas na nossa vida. Hoje eu digo isso para a glória de Deus. Eu tenho 5 canais de recursos financeiros. Mas nenhum desses canais eu considero como fonte. Os livros não são fonte, os investimentos que eu tenho não são fonte, a igreja não é fonte,
As sementes de ofertas que eu ganho não é fonte, a venda da uva não é fonte, porque eu aprendi que quem dá semente é Deus. Por isso que Deus não é canal, Deus é fonte. E é uma fonte que nunca se esgota. Então, quando você olha para o seu mecanismo de ganho, seja sua empresa, seja o seu trabalho, seja a sua profissão, se você é um cristão e acredita na Bíblia, esses ambientes são meios. São meios. E um canal pode entupir, mas a fonte que é Deus é inesgotável. Por isso que dinheiro é uma questão de semente. Então, Deus é aquele que dá semente ao que semeia. O que o texto está dizendo? Deus só tem prazer em dar semente para alguém que faz o quê? Que devolve ela. Deus só dá semente para quem semeia. Semente Deus não dá para ficar em estoque. Semente Deus não nos dá para a gente guardar na mão. Semente Deus nos dá para quê? Para semear. E pão para quem come. E aí o texto continua. Também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará o fruto da vossa justiça. Então, tem duas coisas distintas aqui: pão e semente. Repita comigo: pão e semente. Quando o pão está na sua mesa, o pão serve para quê? Você já experimentou plantar um pão algum momento na vida e ele multiplicou? Não, porque a função do texto é nos explicar que pão é para o sustento, o pão é para o desfrute da família, o pão é para você celebrar com as pessoas que você ama, é o teu sustento. Então o pão fala de algo imediato, do agora, do já, desse momento. E a semente não é para comer e nem para engolir. A semente é para plantar. Por quê? A semente é para o futuro, é para o seu propósito. Por isso que o tema da minha mensagem hoje, além do dinheiro, é um assunto espiritual. Eu poderia dizer que a nossa semente deve nos representar. Segura aí. Por isso que semente não foi feita para depósito, ela foi feita para o plantio. Quem retém a semente bloqueia o milagre. Fala isso para duas pessoas: quem engole a semente bloqueia o milagre. Diga mais alto: quem engole a semente bloqueia o milagre. Sabe por que muitas pessoas não testemunham milagres financeiros? Porque está engolindo a semente. Semente não é para depósito, semente não é para guardar, semente não é para ficar escondida, semente precisa ir para o solo da vida, precisa plantar em algum lugar. Então, quem retém a semente bloqueia o milagre. Então, logo, preste atenção, logo, a prosperidade não está no pão. O pão é para consumir. Eu me lembro que um dia eu ganhei uma oferta de um amigo. Vocês devem conhecer ele, o Will Butz. E ele me ligou, era o meu aniversário. Ele falou: Sandeiro, eu sou grato a Deus pela sua vida e você entrou no meu caminho nos piores momentos da minha vida. Eu ia para a sua igreja para poder comer marmita e poder guardar para o outro dia, porque eu não tinha condição de comer. E agora Deus me prosperou e eu quero te abençoar no seu aniversário. E a gente, com a mentalidade, né? Eu falei: beleza, o que você quer me abençoar? Ele falou: me dá o Pix. Eu mandei o Pix. Estava na casa do Vitor, nós estávamos fazendo um churrasco. E de repente, quando eu olho aquela notificação, uma oferta de R$7.000. Ele falou: Sandeiro, é seu, faça o que quiser, mas, cara, vai numa loja, compra um blazer, um terno, um tênis, cara, desfruta dessa bênção aí. E aí eu fui eufórico para casa, compartilhei com a minha esposa, falei: amor, poxa, eu vou mandar bala. Aí o Espírito Santo falou comigo: essa semente que ele fez na sua vida não é pão. Eu falei: como, Deus? É 7 conto, pai. Não é pão. Eu falei: o que o senhor quer que eu faça com esse dinheiro? Compra 2 microfones para a igreja. Um para você ir pregar o evangelho às nações, que é esse que eu estou usando, e um outro sem fio para deixar lá na igreja. E aí eu mandei uma mensagem para o Will, falei: ô macho, não tem mais 7 não? Que aquele foi para a igreja.
naquele dia nasceu essa mensagem. Quando Deus nos dá pão, é para nós comer. Mas tem recursos que vai vir na sua mão, não é para você engolir. É para você semear. Porque o segredo da prosperidade não está no pão, está na... Deus multiplica somente o que você decide semear. Repito, Deus multiplica o que você decide semear, não é o que você consome. Exemplo, existem sementes na Bíblia, e eu vou ensinar algo para vocês que ninguém sabe. Eu acho que só o André, que um dia eu fui ensinar o André sobre administração financeira. Faculdade não me ensinou. Cursos com Paulo Vieira ou com fulano, ciclano, não me ensinou, embora eles são excelentes e profissionais e bons. Mas eu aprendi no quarto, orando a Deus, e funcionou na minha vida, e eu vou ensinar vocês hoje. Por isso que R$1.000 nessa uva aqui é pouco. Isso pode mudar a sua vida hoje, meu irmão. Então existem sementes que a gente não deve engolir. Primeiro, dízimo é uma semente. Se você é cristão, você precisa aprender a dizimar. Eu convivo há 25 anos com pessoas que dizimam e com pessoas que não dizimam. Se você for olhar a qualidade da vida dos dois, é inconfundível. É inconfundível. Gente que não dizima é carro que quebra, é acidente, é problema na saúde, é roubo, é cair em golpe, é trabalhar feito um louco e nada prospera, porque está engolindo a semente. E a semente não se engole. Segundo, oferta. Terceiro, esmola. Hoje eu fiquei muito triste. Uma moça, por sinal, uma moça bonita, no semáforo, colocando aquelas balinhas com o QR Code ali do... né? Ó, faz um pix aí de R$5 e tal. Então o certo era eu ter pegado a bala e feito o pix para ela, mas eu falei, não, eu não preciso de bala, nem estou comendo doce. E aí eu aproximei entrei no meu banco, aproximei, eu falei, vou dar uma oferta para essa mulher. Infelizmente o semáforo abriu e não deu tempo de conectar ali. Eu podia ter aberto o vidro e pegado a bala e depois semeado. Eu falei, Deus, ainda hoje não me deixa dormir sem plantar uma semente na vida de alguém. Porque a prosperidade não é o pão que você consome, é a semente que você planta. Outra semente poderosa para a prosperidade, além de dízimo e oferta, esmola, é o tempo. Para você que anda dizendo aí, eu não tenho tempo para buscar a Deus, experimenta ter um tempo para buscar a Deus, vai sobrar tempo para você, porque quem planta tempo com Deus, ganha tempo com Deus. Outra semente poderosa para prosperar é o conhecimento. E o conhecimento não é barato, é caro. Você só consegue ir aonde a tua semente vai primeiro. E já eu falo sobre isso. Quem aqui quer viver um milagre financeiro? Então fale para o seu amigo aí, aprenda a semear. Aprenda a plantar. Deus não dá semente a quem acumula, mas o que semeia, como diz o texto. A semente que você planta hoje decide a colheita que você vai viver amanhã. Quem come a semente mata o futuro. Repito, quem come a semente mata o futuro. Tem futuro de muitos homens aqui que já está comprometido. A semente que você planta hoje decide a colheita que você vai viver amanhã. Quem come a semente mata o futuro. E eu fui pesquisar no texto original e o significado dessa palavra semente. Vou ler o texto de novo na tela, por favor. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Eu até sei pronunciar, mas não vou pronunciar, a não ser que vocês vão cortar, porque pode ser que eu erro alguma conotação aqui do grego. Eu já não sou nem bom de português, imagina o grego. Mas aquele que fornece a semente ao semeador e pão para comer é Deus.
E pasme o que eu vou dizer: Deus nunca falha em dar o pão a quem precisa. Deus é especialista em suprir necessidade. Eu sou alvo da necessidade suprida. Você também. Você tem um teto para morar, você tem uma saúde boa, você tem tudo. Deus está te suprindo. Repito, Deus nunca falha em dar pão a quem precisa, mas Ele só dá semente a quem semeia. Por isso que às vezes passa muita coisa na minha mão. O Aglício está aqui? Olha lá, dá uma olhada para aquele garoto lá. Aglício, eu coloquei na sua mão um envelope de quantos mil? R$5.300. Eu disse para ele: não vou poder acompanhar uma pessoa que eu amo muito na negociação dela, mas a minha semente vai primeiro. Entrega essa semente na mão dela que eu estou ofertando na vida dela. R$5.300. Porque tudo que eu sonho, eu aprendi com Deus e com a Bíblia que a semente vai primeiro. Aquilo que você consome é só provisão para agora. Vai acabar. Você comeu hoje, amanhã você não tem. Você tem que trabalhar, feito um louco, para conseguir. E pasme o que eu vou dizer agora. Sabe qual é o significado da palavra semente? Ela é fruto de um seme. A tradução original para semente é seme. Olha como isso é poderoso, que define nosso futuro. Se o teu pai tivesse ejaculado fora da sua mãe, você não estaria aqui. A palavra semente na Bíblia significa seme. Ou seja, o seme é uma semente que é plantada para que futuras gerações e descendências desfrute de uma semente que foi plantada. E se essa semente não tivesse frutificado no útero da sua mãe, você não estaria aqui. Porque a única linguagem que conecta com o seu futuro é a semente que você está plantando agora. Sem semente não tem futuro. Imagine se o meu pai tivesse colocado um seme para fora de uma terra fértil chamada Dona Rose. Eu não estaria aqui ministrando o seu coração. A semente é uma linguagem, é a única linguagem que conecta você ao seu futuro. Por isso que quando você engole a sua semente, você já compromete todo o seu futuro. Deus dá sêmen a quem semeia. Ou seja, Deus dá semente somente a quem semeia. E a pergunta é: o teu pai plantou uma semente no útero da sua mãe. Isso significa que a semente do seu pai agora tem um representante. Você é um representante legal do seu pai. Queira você ou não, seu pai foi um carrasco ou um homem bom, não importa. O importante é que você representa. Eu sou filho do José fulano de tal. Eu faço parte da descendência tal. Por quê? A sua semente deve representá-lo. E a minha pergunta para você é: qual é o tamanho da sua semente? No que diz respeito a ajudar o próximo, no que diz respeito a colocar a mão no bolso para tirar uma semente e dizer: não quero o meu nome no telão, mas eu quero semear uma oferta nesse projeto, porque esse projeto muda vidas. Eu pagaria R$10.000 para ouvir o Cairo de novo, coisa que eu vou ter de graça agora no YouTube. A semente deve representá-lo. Qual é o tamanho da sua semente? Não se esqueça, você é do tamanho da sua generosidade. Se você é uma pessoa fraca na generosidade, me perdoe dizer, Senhor, você é um homem fraco. Porque há um princípio na Bíblia que diz: bem-aventurado é dar
do que receber. Projeta na tela para você não achar que eu estou falando bobeira. Atos capítulo de número 20, versículo de número 35 diz: é mais feliz quem planta, é mais feliz quem dá, porque quem dá sabe o motivo pelo qual está dando. Eu sou uma pessoa muito abençoada, eu ganho muitas coisas. Mas um dia eu bati na mesa com um amigo e disse: eu quero ser reconhecido como o pai da generosidade. Por quê? Por um princípio. Eu me sinto mais realizado quando eu dou. Eu me sinto mais realizado. Desse tempo aqui de 2004 até 2005, já foram 5 carros ganhados. 5. É normal isso? Sim ou não? Quer ver outro princípio? Dia 3 agora, eu estou indo para os Estados Unidos. Com tudo pago, visto pago, porque fruto de uma semente. Tem um amigo, o nome dele é Alexandro, ele foi para os Estados Unidos, e eu falei: quero pisar lá, mas antes de eu pisar lá, eu preciso mandar alguém me representar. A minha semente me representa. Dei 2 ofertas na mão dele e disse para ele: quando você pisar na América, levante a sua mão e faça com o dinheiro o que você quiser, mas mencione o meu nome. Senhor, pastor Sanderson vai pisar na América. E temos amigos que têm condições para ir para a América, mas não conseguiram ir por conta de visto e tantas outras coisas. E o Zé do Requião vai entrar na América agora. Por quê? Porque a semente plantada me representa. Então esse é o princípio da prosperidade. Se você quer prosperar, já começa a viver no presente, liberando a sua semente, porque a sua semente te representa. Eu não preciso ter para fazer, então eu vou plantando semente, porque a minha semente está me representando. Projeta Provérbios 11, 25. Olha que texto magnífico. Diga comigo: eu sou do tamanho da minha generosidade. E não é só dinheiro não, tá? Às vezes é tempo. Por exemplo, você que trabalha registrado, você sai de serviço às 18 horas. Às vezes você é tão medíocre que você não vê a hora de chegar às 18 horas para bater o cartão. Mas porque você não vai ganhar mais por ficar mais meia hora no serviço fazendo alguma coisa, porque você tem compromisso, é por isso que muita gente não prospera, porque tem gente que vai para trabalhar, mas tem outros que vai para ser excelente. Na sua excelência, ele está dizendo: a minha semente já está me representando, patrão, eu fico aqui até a hora que for necessário, porque eu acredito nesse princípio. Está lá, Provérbios? O que está escrito ali? A alma generosa prosperará, e aquele que atende. Todos nós vamos passar por um dia mau, difícil. E se a gente não tem uma semente para nos representar, e quando o dia mau bater na nossa porta? Me fala, quem que vai te ajudar? Você crê na Bíblia? Crê na Bíblia? Você acredita que isso aqui está escrito na Bíblia? Averigua aí na sua Bíblia de papel para você ver: a alma generosa prosperará. É um princípio, é o próprio rei Salomão que está dizendo. Eu tive o privilégio de visitar as minas de ouro de Salomão, é um negócio magnífico. Ele que disse: a alma generosa prospera, e quem atende também será atendido. Sabe por quê que às vezes muitos não são atendidos? Porque não entra no princípio. E se eu creio nisso, então logo eu preciso viver a respeito disso. Então eu preciso ser generoso. O hangar te abençoa, sim ou não? Qual que foi o dia que você colocou a mão no bolso para abençoar o hangar? Ou chamou o líder do hangar e falou: meu irmão, hoje eu não quero contar problema não, eu quero te levar na churrascaria, quero te abençoar, porque você tem sido um canal de Deus na minha vida. É bíblico, a alma generosa prospera. Por isso que uma pessoa que não é generosa, ela tem dificuldade de ofertar, dificuldade de dizimar, dificuldade de ajudar, dificuldade de dar esmola, ela tem dificuldade de tudo. Por isso que você é do tamanho daquilo que consegue entregar ao Senhor. Se você não entrega nada, meu irmão, sinta-lhe dizer: você não é um gigante da fé.
Você é mais um no meio da multidão. Eu jamais quero ser reconhecido como um homem próspero. Eu quero ser reconhecido como um homem generoso e um homem de Deus. Porque se Deus pode confiar a mim coisas maiores, é porque Ele sabe que eu estou apto para também fazer coisas maiores. Então, se você não consegue entregar nada a Deus, que é a fonte da vida, da saúde, das portas abertas, então se você não consegue entregar nada ao Senhor, você também não vai conseguir entregar nada de si às pessoas. Tudo que você nega a Deus, você vai negar a sua família, você vai negar os seus funcionários, você vai negar as pessoas que tocam a sua vida, você vai negar seus filhos, você vai negar a sua igreja, você vai negar o seu emprego. Mas quando você entende que a minha grandeza está embrulhada na capacidade que eu tenho de entregar o que não é meu, que provém de Deus, eu começo a viver um grande milagre. E rapidamente, para caminhar para o fim, quero citar 2 exemplos bíblicos que eu falei aqui domingo passado. Primeiro, houve um problema. A multidão está com fome. É chegado o findar do dia e agora Jesus não pode despedir a multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E de repente Jesus pergunta para Felipe, para dar de alimento para o povo. E Felipe: Senhor, nós só temos 200 denários. 200 denários, que equivalia a 200 dias de trabalho, não dá nem para começar. Aí depois André, irmão de Simão, disse: Senhor, tem um menino. Esse menino é um garoto que ele tem na mão 5 pães e 2 peixes. Pensa comigo. Era o único sustento dele. Era a única fonte de alimentação daquele menino. Aquele menino poderia ter feito o quê? Dane-se vocês. Eu não mandei vocês não serem inteligentes. Eu trouxe a minha marmita. Mas o menino reconheceu que a marmita não era pão. A marmita era semente. O que o menino fez? Entregou na mão de quem? De Jesus. João capítulo 6, tá? Quando ele entrega na mão de Jesus, o que Jesus faz? Pai, graças te dou. E depois reparte. E manda os discípulos dar comida para todo mundo. Ele não reteve, não negociou, ele apenas entregou. Estão pegando? O que ele fez? Jesus não multiplica o que fica na sua mão. Ele só pode multiplicar o que foi colocado na sua mão, na mão dele. O que você segura por medo, Deus não usa. E o que você solta por fé, é isso que Deus vai multiplicar. Agora a multidão está alimentada, saciada, e Jesus não deve nada para ninguém. O que ele fez? O menino deu 5 pães e 2 peixes. O texto final, capítulo 12, 13, projeta aí para mim, filho, de João. E quando estavam saciados os seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram para que nada se perca. 13. Recolheram-nos, pois, e encheram quantos? Quantos? O que multiplicou? Foi o que ele comeu ou o que ele colocou na mão de Jesus? Hã? Aprendeu esse princípio? Tudo que nós colocamos na mão de Jesus, Ele é especialista para multiplicar. Na minha mão, quebra, mas na mão de Jesus vira um sucesso. Jesus despediu aquele garoto com 12 cestos. Sabe por quê? Para dizer: quem entrega na minha mão é grande, e eu não devolvo de mãos vazias. Ele recebeu um grande milagre. Quer ver outro texto da Bíblia que fala a respeito? A Bíblia diz que Pedro viveu, Lucas capítulo 5, Pedro viveu o pior momento da sua vida. Lembrando que a embarcação de Pedro era o único instrumento do seu ganha-pão. Sim ou não? Pedro precisava pescar aquela noite para levar comida para casa. E a Bíblia diz que Pedro não havia pego nada. Diz o texto que eles trabalharam a noite toda e não pegaram nada.
E de repente Jesus aparece. O que Pedro está fazendo? Frustrado. Lavando o quê? Quando um pescador está lavando a rede, o que significa isso? Acabou. Hoje a maré não está para peixe. E aí de repente Jesus entra em cena. A primeira coisa que Jesus faz, olhou para Pedro e disse: Pedro, empresta o seu barco e vai um pouquinho mais adiante da praia. Eu preciso ensinar essa multidão que me espreme. Então, por favor, por gentileza, me empresta o seu barco. Vamos contextualizar. O único meio de sustento seu, a única fonte de provisão para sua família, o único instrumento de ganha-pão. Chega um estranho e diz: você não me empresta? Seja sincero, qual seria a sua reação? Qual seria? Os 5 pães e 2 peixinhos foi a semente daquele menino que multiplicou em 12. E agora Pedro empresta o barco para Jesus. Sabe o que aconteceu? Jesus manda Pedro lançar a rede de novo no mar. E o que Pedro não fez na vida toda, seu Valdir, numa única noite, ele fez a pesca mais maravilhosa da sua vida. Sabe por quê? Porque ele não engoliu a semente. Ele deu a semente na mão de quem precisava. Foi a pesca mais maravilhosa da sua vida. Pedro não só recebeu a quantidade de 156 peixes grandes, a ponto de chamar os amigos, porque a rede iria se rompendo de tanto peixe. Ele não apenas recebeu peixe, mas ele saiu dali com um chamado muito maior. Versículo 11 diz que Pedro deixou tudo e seguiu Jesus, porque no 10 ele disse: a partir de agora você será pescador de homens. A semente que você entrega com fé hoje, ela tem poder de mudar a sua posição amanhã. Você quer continuar vivendo a mesma coisa? Você quer continuar mostrando as mesmas fotos dos últimos 10 anos? Aprenda a ser parceiro com Deus. Aprenda a ser escandaloso na arte de honrar a Deus. Aprenda a desenvolver uma habilidade tão imensa de confiança, a ponto de chegar à conclusão que a sua semente é do seu tamanho. Então, se a sua semente é pequena, logo o seu tamanho também será pequeno. Toda semente fala. Repito, toda semente fala. Toda semente fala com o céu. Fala com o seu futuro. Fala com o seu propósito. E eu quero terminar para orar para os senhores. Coloque na tela para mim, por favor, as frases para a gente orar. Lê bem alto aquela primeira frase lá. Bora. A única linguagem que conecta com o seu futuro é a semente que você está plantando agora. A única linguagem que reconhece e se conecta com o seu futuro é a semente que você está plantando agora. Eu estou colhendo exatamente o que eu plantei lá atrás. E se eu quero um futuro melhor, eu aprendi que Deus só dá semente para quem semeia. Seja dom, talentos, recursos, sabedoria, conhecimento. Segundo, a semente fala. Ela fala com o céu, com o seu futuro e com o seu propósito. Sabe por quê que muitas pessoas daqui 10 anos vai estar na mesma condição? Sabe por quê? Porque elas não têm coragem de colocar na mão de Jesus toda a sua confiança. Ela confia no seu trabalho, na sua força, na sua capacidade. Hoje eu fui tomar café com um amigo e estava esperando um outro amigo passar lá me pegar, porque eu estava sem carro hoje. E aí nós fomos num lugarzinho bem simples. Entramos lá, não tinha ninguém. Ninguém. E aí eu falei para a moça
que estava ali. É normal? Ela falou, é. Eu falei, então se prepare, porque entrou 2 homens de Deus aqui, nós carregamos uma unção, esse lugar vai encher daqui a pouco. Sabe o que aconteceu? Ferveu. Ela falou, moço, me perdoe que eu não consegui dar atenção para vocês, vocês podem voltar mais vezes? Porque não é sobre o que somos, é sobre o que Deus é. Não é sobre o que eu guardo, é sobre o que eu reparto. Não é sobre o que eu ajunto, é sobre o que eu estou disposto a ajudar. Então, se você tem dificuldade de devolver 10%, você não está pronto para devolver tudo. Porque 10% não é regra. É só parâmetro, nivelamento. É só para nivelar o nível da sua grandeza. A semente que você planta hoje decide a colheita que você vai viver amanhã. O que você vai colher amanhã, meu irmão, se você não plantou? Você pode estar 30 anos no hangar, cara. Deus não quer você participante somente. Se envolva, ajuda, trabalha, se entrega, e você vai ver que grandes coisas o Senhor fará na sua vida. A semente que você planta hoje decide a colheita que você vai viver amanhã. Quem come a semente mata o seu futuro. E agora eu quero chamar aqui você que não engoliu a semente da uva que eu te dei. Eu quero orar por você.